E se eu te dissesse que neste exato momento, anjos enviados por Deus estão ao seu redor, desviando perigos que você nunca viu? O Papa Leão, 14º, revela a verdade sobre essa proteção invisível. Meus amigos, quando vocês olham para suas vidas, vocês veem os sinais? Vocês veem a mão de Deus se movendo, vigiando vocês, protegendo-os de perigos vistos e invisíveis? A presença de Deus não é apenas uma teoria ou uma crença abstrata. É uma força real e tangível em suas vidas. Seus anjos, mensageiros do seu poder, não são apenas figuras de uma história. Eles são reais. Eles estão aqui e estão vigiando vocês. Eu digo a vocês, hoje, amigos, há sinais, 7 sinais distintos que mostram, sem sombra de dúvida, que vocês são protegidos, vigiados e cuidados pelos anjos. Esses sinais não são por acaso. Eles não são coincidências. Eles são as impressões digitais do Todo-Poderoso, prova de que vocês não estão sozinhos, de que nunca são abandonados. Os anjos de Deus foram designados para guardá-los, para vigiar seus caminhos, para protegê-los do mal. Se vocês tiverem olhos para ver, reconhecerão esses sinais pelo que realmente são: intervenções divinas em suas vidas. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você acredita na proteção dos anjos e inscreva-se no canal. Não perca o final. Uma revelação surpreendente espera por você. Primeiro sinal: proteção divina contra danos físicos. O primeiro sinal, meus amigos, é a proteção divina contra danos físicos. Quantas vezes vocês se encontraram em situações perigosas, onde, pela lógica, o mal deveria ter ocorrido? E, no entanto, quando olham para trás, vocês se veem ilesos, intocados, seguros. Talvez vocês não tenham entendido na hora, mas os anjos de Deus estavam lá, protegendo-os com mãos invisíveis. Talvez vocês estivessem dirigindo e aquele carro desviou em sua direção. Ou estavam caminhando e tropeçaram, mas seu pé não torceu nem quebrou. Isso não é apenas sorte, meus amigos. É proteção divina. A Bíblia nos diz, em Salmos, capítulo 91, verso 11, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Quando vocês experimentam essa proteção, não é apenas um momento passageiro, é um sinal visível de que o Senhor colocou seus anjos ao seu redor. O inimigo busca destruir, roubar, matar, mas os anjos de Deus permanecem firmes, uma muralha de defesa contra todo ataque. E quando vocês experimentam essa proteção, não é por acaso. É um sinal de que os anjos de Deus estão vigiando vocês. Segundo sinal, paz em meio às tempestades. O segundo sinal é a paz. Nas tempestades da vida, quando tudo ao seu redor está desmoronando, quando seu mundo está girando fora de controle, há uma calma inexplicável que se instala em seu coração. Não faz sentido. Não há razão para sentir paz, mas vocês sentem. O mundo pode estar gritando, mas dentro de vocês há calma, quietude, estabilidade. Essa paz, meus amigos, é um sinal de que os anjos estão agindo. A Bíblia nos diz, em Filipenses, capítulo 4, verso 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E quando vocês sentem essa paz, quando tudo ao seu redor é caótico, mas dentro de vocês há uma profunda sensação de calma, podem ter certeza de que os anjos do Senhor estão ministrando ao seu espírito. Eles estão carregando vocês no meio da tempestade, sussurrando paz à sua alma. Essa paz é um sinal. É uma lembrança poderosa de que Deus enviou seus anjos para mantê-los em perfeita paz. Terceiro sinal, livramento súbito e inexplicável. O terceiro sinal é o livramento súbito e inexplicável. Vocês já estiveram em uma situação onde estavam em grandes problemas e, de repente, do nada, um caminho se abriu para vocês escaparem?
vocês enfrentavam uma circunstância impossível. No entanto, de repente, a porta se abriu, o caminho se clareou e vocês foram libertos. Não foi por sua própria ação. Vocês não fizeram isso acontecer. Foram os anjos de Deus agindo, libertando vocês da armadilha do inimigo. A Bíblia nos diz, em Hebreus, capítulo 1, verso 14, não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? E quando vocês se veem libertos do perigo, quando são resgatados do impossível, saibam que os anjos de Deus intervieram em seu favor. Eles quebraram as correntes que tentavam segurá-los e os libertaram. Esse livramento é um sinal de que os anjos do Senhor estão trabalhando em suas vidas. Quarto sinal, sensação forte da presença de Deus. O quarto sinal é uma forte e inabalável sensação da presença de Deus. Quando os anjos estão próximos, vocês podem senti-lo. Há uma presença, uma sensação tangível que enche o ambiente, que enche seus corações. É a presença de Deus. Não é apenas uma emoção passageira. É a própria essência de Deus. Anjos ao seu redor, aproximando-se para ministrar a sua alma. Em momentos de oração, em momentos de quietude, vocês podem senti-lo. Vocês podem sentir a atmosfera mudar. Vocês não estão sozinhos. Deus está perto e seus anjos estão com vocês. A Bíblia diz, em Lucas, capítulo 15, verso 10, digo-lhes que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E quando vocês sentem essa proximidade, quando sentem o peso de sua presença, podem ter certeza de que os anjos estão presentes também. Eles estão cercando vocês com sua proteção, enchendo a atmosfera com paz e lembrando que Deus não os deixou. Essa sensação de sua presença é um sinal de que seus anjos estão próximos. Quer saber como os anjos estão te protegendo? Comente anjos agora. Clique em curtir e inscreva-se. Fique até o final para uma surpresa divina. Quinto sinal, provisão súbita e inesperada. O quinto sinal é a provisão súbita e inesperada. Há momentos em que vocês estão em necessidade, seja financeira, emocional ou espiritual, e não têm certeza de onde virá a ajuda. Mas então, do nada, alguém oferece exatamente o que vocês precisam. Talvez seja um presente financeiro, uma palavra de encorajamento ou uma descoberta repentina. Vocês não pediram por isso, não esperavam por isso, mas veio. E veio no momento perfeito. Os anjos são mensageiros de Deus, e um de seus papéis é prover para os filhos de Deus. No livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 6, vemos como Deus enviou corvos para alimentar Elias. Os anjos podem entregar a provisão de Deus de maneiras que não podemos explicar. E quando vocês experimentam uma ajuda súbita e inesperada, é um sinal de que os anjos de Deus estão trabalhando em seu favor. Eles estão entregando o que vocês precisam quando mais precisam. Sexto sinal, sensibilidade espiritual elevada. O sexto sinal é uma sensibilidade elevada às questões espirituais. Vocês já se sentiram mais conscientes do reino espiritual? Talvez tenham tido momentos em que sentiram uma forte sensação do eterno, quando conseguiram ouvir a voz de Deus mais claramente, quando se sentiram mais conectados ao divino. Essa sensibilidade, meus amigos, é um sinal de que os anjos estão ativos em suas vidas. Eles estão ajudando a abrir seus olhos espirituais, a aumentar sua percepção das coisas de Deus. Hebreus, capítulo 1, verso 14, nos diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. E quando vocês sentem essa percepção elevada das coisas de Deus, quando estão mais sintonizados com a voz do Espírito, podem ter certeza de que os anjos estão guiando vocês, abrindo seus olhos para as verdades espirituais que estão sempre presentes ao seu redor. Essa sensibilidade ao Espírito
É um sinal de que os anjos de Deus estão trabalhando em suas vidas. Sétimo sinal: fé inabalável em meio à adversidade. O sétimo e último sinal é uma fé profunda e inabalável diante da adversidade. Há momentos na vida em que tudo parece impossível. As provações vêm, os testes aumentam e o peso do mundo pressiona. Mas, no meio disso tudo, vocês permanecem firmes. Vocês não vacilam, não desistem. Vocês têm uma fé que não pode ser abalada. Essa fé, meus amigos, é um sinal de que vocês estão sendo sustentados pelos anjos. Eles estão levantando vocês nos momentos em que não conseguem se levantar sozinhos. Eles estão fortalecendo vocês quando se sentem fracos. E essa fé inabalável é um sinal de que os anjos de Deus estão ao seu lado. A Bíblia nos diz, em Hebreus, capítulo 1, verso 14: não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? E quando vocês descobrem que sua fé permanece forte diante da adversidade, quando permanecem firmes no meio da tempestade, é um sinal de que os anjos estão apoiando vocês, dando-lhes força para suportar. A presença dos anjos em sua vida. Agora eu pergunto a vocês hoje: vocês veem os sinais? Vocês reconhecem a mão de Deus trabalhando em suas vidas? Vocês não estão sozinhos. Vocês são protegidos. Vocês são vigiados. E nunca são abandonados. Os anjos do Senhor estão cercando vocês, protegendo-os, guiando-os, provendo para vocês. E quando vocês procuram esses sinais, quando abrem seus olhos para a verdade da presença de Deus, vocês verão o trabalho milagroso dos anjos em suas vidas. Portanto, sejam ousados, permaneçam firmes, caminhem na certeza de que estão protegidos, vigiados e cuidados pelos poderosos anjos de Deus. O inimigo não pode tocar vocês. As provações não podem derrotá-los. Vocês estão cobertos, vocês estão seguros e estão caminhando na proteção do Altíssimo. Ei, você já sentiu a presença de anjos? Deixe um nos comentários, inscreva-se e curta. O final do vídeo tem algo que vai tocar seu coração. Há momentos em que a presença de Deus se torna tão real, tão densa na atmosfera, que vocês podem quase sentir o roçar das asas dos anjos no ar. Isso não são fantasias. Não são pensamentos desejosos. Esse é o poder de um Deus vivo que envia seus mensageiros, seus anjos, para intervir em suas vidas com autoridade divina. Quando vocês caminham na vontade de Deus, não caminham sozinhos. Vocês caminham acompanhados. Vocês caminham guardados. Vocês caminham na companhia dos soldados do céu. Vejam, os anjos não são figuras frágeis e delicadas flutuando em nuvens. Eles são guerreiros. Eles são ferozes. Eles são enviados por Deus para travar guerras em seu favor. A Bíblia diz, em Salmos, capítulo 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Isso significa que agora mesmo, enquanto vocês estão aqui, enquanto ouvem esta palavra, o acampamento de anjos está cercando vocês como uma fortaleza. Vocês podem não vê-los, mas eles são reais. Eles estão ativos. Eles estão vigiando, montando guarda, interceptando ataques do inimigo antes que eles alcancem vocês. Quando Deus envia um anjo, não é uma sugestão, é uma declaração. É a maneira do céu dizer, este pertence a mim. O inimigo treme na presença dos anjos de Deus, demônios fogem, a escuridão se dispersa, correntes se quebram. Não há fortaleza tão fortificada que o exército do céu não possa derrubar. Isso não é pelo seu próprio poder, esse é o sinal de proteção divina. Essa é a evidência de anjos posicionados entre vocês e a destruição total. Não acreditem nunca na mentira de que são apenas sortudos ou apenas resilientes. Não. Filhos de Deus, vocês são cobertos. Vocês são protegidos. Vocês são vigiados. Há algo sagrado em uma vida que o céu protege.
Há uma diferença distinta entre alguém que caminha pela vida sozinho e alguém que caminha com o respaldo do céu. Quando vocês carregam o favor de Deus, seus anjos são designados para cada um de seus passos. Vocês não precisam anunciá-lo, não precisam prová-lo. O inimigo sabe disso. Ele pode ver a chama de Deus sobre suas vidas. Ele pode ver o escudo que os cerca. É por isso que certos ataques nunca os alcançaram. É por isso que alguns planos contra vocês desmoronaram. É por isso que algumas pessoas se voltaram contra vocês. E vocês nem entenderam o motivo. Deus estava limpando o caminho. Anjos estavam intervindo. Vocês já tiveram alguém que saiu repentinamente de suas vidas e na hora do eu, não fazia sentido? Mas depois, vocês perceberam que aquela pessoa não deveria caminhar com vocês na próxima temporada. Isso não foi rejeição, não foi abandono, foi proteção. O céu estava intervindo. Os anjos estavam limpando seu círculo. Vejam, quando os anjos de Deus estão envolvidos, eles não protegem apenas seu corpo, eles protegem seu destino. Há uma razão pela qual seu espírito sobreviveu a coisas que sua carne mal suportou. Há uma razão pela qual sua alma encontrou paz em lugares que foram projetados para quebrá-los. O inimigo pensou que poderia usar sua dor para destruir seu propósito. Mas o que ele não calculou foi o exército de anjos acampado ao seu redor. Ele não contou com a interferência celestial. Os anjos de Deus apareceram. Eles cercaram vocês. Eles os levantaram. Eles silenciaram a voz do acusador e proclamaram: este é escolhido. Este pertence ao rei. Quando os anjos de Deus vigiam vocês, eles não dormem. Eles não descansam. Eles não desistem. Eles não se distraem. Eles não são guardiões de meio período. Eles estão totalmente comprometidos com a missão de suas vidas, dia e noite, em todas as estações, em todas as batalhas. Vocês nunca estão desprotegidos. Vocês nunca estão expostos. Vocês nunca estão sozinhos. Quero falar com aquele que se sente esquecido, com aquele que tem caminhado na escuridão e se perguntado: Deus, onde você está? Escutem-me. Ele está mais perto do que vocês imaginam. E seus anjos já estão em posição. Eles estão entre vocês e o perigo. Eles estão segurando tempestades que vocês nem sabem que existem. Vocês podem não ver agora, mas há batalhas sendo travadas por vocês no reino espiritual. Há vitórias sendo conquistadas antes mesmo de vocês orarem. Esse é o poder da proteção de Deus. Esse é o poder da cobertura angelical. Alguns de vocês têm sonhos, visões, missões do céu e têm estado sob ataque, não porque são fracos, mas porque são perigosos para o inferno. Vocês carregam propósito. Vocês carregam luz. E o inferno está intimidado pelo seu potencial. Mas tenham coragem. Quando Deus os chama, Ele também os guarda. Ele envia seus anjos para irem à sua frente, para preparar o caminho, para combater toda a armadilha que o inimigo preparou. Sua chamada não é frágil. Seu propósito não é vulnerável. Ele está envolto na armadura do céu. Não vivam com medo. Não recuem. Vocês não estão à mercê deste mundo. Vocês estão sob vigilância divina. Os anjos do Senhor estão designados para suas vidas. Vocês não estão caminhando às cegas. Vocês estão sendo guiados. Vocês não estão lutando sozinhos. Vocês estão sendo fortalecidos. Antes de mergulharmos, comente proteção se você quer descobrir os segredos dos anjos. Curta, inscreva-se e assista até o fim. Há uma mensagem especial para você. Quando o inimigo vem, como uma enxurrada, o Espírito do Senhor levanta um estandarte, e muitas vezes, esse estandarte é um anjo em seu caminho. Deixem-me dizer algo mais. Quando vocês oram, o céu escuta. E às vezes, a resposta à sua oração é um anjo com uma espada. Vocês oraram por proteção, e o céu enviou um guerreiro.
Vocês pediram ajuda, e o céu respondeu com reforços divinos. Há momentos em que vocês nem sabiam o que orar, mas seu espírito gemeu, e Deus enviou ajuda de qualquer forma. Vocês não tinham as palavras, mas a dor em seu coração alcançou o trono do céu, e Deus respondeu. Esse é o quanto Ele os ama. Esse é o quanto Ele se importa com vocês. Esse é o quão urgentemente Ele responde à sua necessidade. Vocês não estão apenas sobrevivendo. Vocês estão sendo preservados. Sua vida não é uma série de acasos aleatórios. É uma obra-prima divinamente orquestrada, protegida em cada ponto pelo exército do céu. Cada vez que vocês pensaram que estava acabado, não estava. Foi a mão de Deus sustentando vocês. Cada vez que pensaram que estavam sozinhos, não estavam. Os anjos estavam lá, no silêncio, nas lágrimas, na exaustão. Eles estavam lá. E eu digo a vocês agora, não percam a coragem. Não deixem o inimigo convencê-los de que foram esquecidos. Não acreditem na mentira de que são indignos de proteção. O sangue de Jesus os marcou. E porque vocês são dele, o céu responde a vocês. Os anjos se movem ao som de seu comando sobre suas vidas. Vocês têm uma cobertura. Vocês têm uma defesa. Vocês têm um exército que não recua. Há uma ousadia surgindo em vocês agora, uma nova consciência da proximidade de Deus, um fogo de fé que não pode ser extinto. Porque uma vez que vocês sabem que estão protegidos, uma vez que sabem que são vigiados, vocês param de caminhar como vítimas e começam a caminhar como vencedores. Vocês param de falar com medo e começam a declarar com fé. Vocês começam a acordar todas as manhãs dizendo: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Os anjos de Deus já estão em posição. Eu não serei abalado. Quando vocês entendem que os anjos estão designados para suas vidas, começam a confiar de uma maneira mais profunda, começam a adorar com um coração mais pleno, começam a orar com mais autoridade. Vocês percebem que o céu está ao seu lado, que o reino invisível está trabalhando a seu favor, que cada passo que vocês dão está coberto pelo poder do Altíssimo. Quero que vocês vivam assim. Vivam com a confiança de que Deus é por vocês. Vivam como alguém que é vigiado por um exército celestial. Vivam como alguém cujos passos são guiados por sabedoria divina. Vocês não estão caminhando por este mundo indefesos. Vocês estão cercados por força. Vocês estão caminhando com a presença do céu atrás de vocês. Isso é quem vocês são. Isso é o que significa ser filho de Deus. E mesmo quando a tempestade vier, e ela virá, vocês não serão destruídos, porque suas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Seus inimigos podem formar um plano, mas ele não terá sucesso. Eles podem se levantar contra vocês, mas cairão diante de vocês, porque os anjos de Deus estão montando guarda, não apenas ao redor de seus corpos, mas ao redor de seu futuro, de seus filhos, de sua chamada, de seu legado, de tudo o que pertence a vocês. Vocês não foram abandonados. Vocês não foram negligenciados. Vocês foram selados com uma cobertura divina. Os anjos do Senhor foram enviados para vocês. Essa é a sua realidade. Essa é a sua promessa. Essa é a sua herança. E deixem-me dizer, quando o céu designa seus anjos para a sua vida, não há tribunal na terra ou no inferno que possa anular o veredito de Deus sobre vocês. O martelo já foi batido. A sentença já foi declarada. Vocês são redimidos. Vocês são protegidos. Vocês são designados. Vocês não são um acidente da história. Vocês são um design da eternidade. Sua vida não está sendo observada de longe. Ela está sendo caminhada com um sentinela divino. E quando vocês caminham com anjos, caminham com fogo em seus passos e propósito em seus ossos. Vocês podem não ouvir suas vozes de forma audível, mas seu espírito sabe quando eles estão por perto. Vocês já estiveram em uma situação que deveria ter dado errado, mas de alguma forma virou a seu favor? Vocês já tomaram um caminho
e sentiram uma mão invisível guiando-os para longe do perigo? Isso não foi seu instinto. Isso não foi coincidência. Foi o Santo dizendo: não por este caminho. Eu enviei anjos antes de vocês para redirecionar seu caminho. Vocês não estão vagando. Vocês estão sendo guiados. Você está pronto para sentir a força dos anjos? Deixe eu creio nos comentários, inscreva-se e curta. Não saia antes do final. Uma surpresa vai mudar sua perspectiva. E quando Deus guia, Ele protege o que guia. Ele guarda o que chama. Ele vigia o que Ele fala à existência. É por isso que a presença dos anjos não é um bônus em sua vida. É um sinal do seu valor no céu. Deus não desperdiça seus recursos. Ele não designa anjos para aqueles que não têm propósito. Se os anjos estão vigiando vocês, é porque o céu vê algo em vocês que o inferno quer parar. Deixem-me dizer claramente: vocês são perigosos para a escuridão. Vocês são uma arma na mão de Deus. É por isso que sua vida tem estado sob pressão. É por isso que os ataques vieram. É por isso que o inimigo tentou silenciar sua voz, roubar sua alegria e enterrar sua fé. Mas o fato de vocês ainda estarem de pé é a prova da proteção invisível ao seu redor. O inimigo jogou fogo, mas vocês passaram por ele ilesos. Ele lançou flechas, mas elas caíram ao chão. Não porque vocês são intocáveis em si mesmos, mas porque são intocáveis quando cobertos por Deus. Alguns de vocês sobreviveram a coisas que seus ancestrais não sobreviveram. Vocês quebraram padrões geracionais. Vocês saíram de vícios. Vocês escaparam de ciclos de derrota. Vocês se afastaram de cadeias que prenderam sua linhagem por gerações. Isso não é acaso, não é apenas esforço. É guerra angelical. É Deus quebrando o domínio das trevas sobre sua árvore genealógica. Vocês são a evidência de que o céu intervém nos assuntos dos homens. Vocês são a evidência de que os anjos são reais. Vejam, o reino sobrenatural é mais real que o natural. O espiritual governa o físico, e quando vocês se alinham com a vontade de Deus, vocês acessam uma proteção que nenhum exército na terra pode igualar. Vocês começam a viver com a certeza de que o mundo invisível é mais poderoso que o visível. O salmista disse em Salmos, capítulo 91, verso 11: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Não em alguns de seus caminhos, em todos os seus caminhos. Deus não oferece proteção parcial. Ele não designa guardiões temporários. Ele dá cobertura total ao redor de sua casa, de seus filhos, de suas decisões, de sua mente, sim, até mesmo ao redor de seus pensamentos, porque o inimigo sabe que, se não pode tocar seu corpo, ele tentará atormentar sua mente. Mas ouçam-me agora: há anjos que travam guerra, não apenas ao redor de sua casa, mas dentro de seus pensamentos. Anjos que guardam sua paz. Anjos que reforçam sua esperança. Anjos que lembram que vocês não estão sozinhos. Vocês não estão abandonados. Deus está com vocês. Há um nível de paz que vem quando vocês realmente acreditam nisso. Quando sabem que estão protegidos, vocês param de entrar em pânico. Param de andar de um lado para o outro à noite. Param de viver com medo do desconhecido. Vocês dormem como guerreiros, que sabem que o acampamento está guardado. Vocês acordam como soldados, que sabem que o escudo está levantado e a espada está desembainhada, porque os anjos não dormem e seu Deus também não. E eu sinto no meu espírito agora que alguns de vocês precisam mudar de vítima para vencedor. Vocês têm caminhado como presas, quando estão protegidos como realeza. Vocês têm agido como se fossem frágeis, quando o céu os vê como fortificados. Levantem a cabeça, endireitem os ombros. Vocês são o templo do Espírito Santo. Vocês são o lugar de habitação do propósito divino. Deus
não os deixou vulneráveis. Ele os vestiu com força e os cercou com mensageiros de luz. E escutem, esses anjos não são espectadores passivos. Eles não são apenas observadores. Eles são agentes de execução divina. Quando Deus fala sobre sua vida, eles entram em ação. Eles defendem seu destino. Eles afastam a oposição. Eles reforçam o decreto do céu. E nada, nenhuma maldição, nenhum feitiço, nenhum plano humano, nenhuma mentira do inferno pode resistir ao que Deus enviou seus anjos para proteger. Vocês podem passar pelo fogo, mas não serão queimados. Vocês podem atravessar as águas, mas não se afogarão, porque aquele que comanda os anjos caminha com vocês. E quando ele diz vá, os anjos vão à sua frente. Quando ele diz fique, eles constroem uma cerca ao seu redor. E quando ele diz este é meu, todo o céu fica em posição de sentido. E não ousem pensar por um momento que a presença de anjos significa que vocês não enfrentarão dificuldades. Não. A presença de anjos significa que vocês não as enfrentarão sozinhos. O leão pode rugir, mas os anjos fecharão sua boca. A fornalha pode arder, mas os anjos caminharão com vocês pelas chamas. A batalha pode rugir, mas os anjos fortalecerão seus braços e firmarão seus pés. Vocês não precisam ter medo do que está à frente, quando sabem quem está caminhando atrás de vocês, ao seu lado e à sua frente. Alguns de vocês têm questionado sua proteção por causa da dor que suportaram. Vocês têm perguntado: se os anjos estão comigo, por que passei por isso? Deixem-me dizer algo. Os anjos não removem sempre a tempestade, mas sempre garantem que ela não os destrua. A evidência de proteção não é a ausência de problemas, é a resistência de sua alma. A proteção dos anjos não é vista em uma vida sem cicatrizes, é vista em um coração que ainda pulsa com fé. Apesar das cicatrizes, vocês ainda estão aqui. Vocês ainda estão louvando. Vocês ainda estão orando. Vocês ainda estão buscando. Esse é o sinal de que os anjos não os deixaram. Essa é a prova de que o céu esteve envolvido. Porque se o inferno tivesse tido seu caminho, vocês teriam sido silenciados há muito tempo. Se o inimigo tivesse acesso total, sua luz teria se apagado. Mas Deus traçou a linha. E ele disse: até aqui e não mais. E ele posicionou seus anjos nas fronteiras de seu destino. Não deixem o medo roubar essa verdade de vocês. Não deixem a ansiedade cegá-los para essa realidade. Vocês são cobertos. Vocês são vigiados. Vocês são cercados por um exército de glória. Os anjos do Senhor não são um mito. Eles não são uma metáfora. Eles são os poderosos instrumentos de um Deus poderoso. Eles não falham em sua missão. Eles não recuam diante das trevas. Eles não descansam até que sua missão esteja completa. E sua missão são vocês. É por isso que o inimigo os odeia. É por isso que ele tenta isolá-los. Porque quanto mais vocês entendem sua proteção, mais ousados se tornam. Quanto mais percebem que o céu os respalda, menos se curvam às ameaças do inferno. Quando sabem que os anjos estão vigiando, vocês param de entreter o medo, param de alimentar a dúvida, começam a ficar em sua autoridade, começam a caminhar com uma nova confiança, não arrogância, mas certeza santa. E essa certeza está enraizada nisto: vocês pertencem a Deus. Vocês não são andarilhos. Vocês são filhos e filhas do Altíssimo. Vocês não estão à deriva. Vocês são designados. E onde Deus designa, Ele também defende. Então, caminhem com ousadia, orem com ferocidade, adorem com paixão, vivam como alguém que sabe que os anjos não são apenas reais, mas estão presentes. Eles estão ativos. Eles estão despachados para sua vitória, para sua chamada e para seu propósito. E ouçam-me agora. Quanto mais vocês caminham com Deus, mais ativos os anjos se tornam em suas vidas. Algumas pessoas pensam que os anjos só estão presentes em crises,
Mas eu digo a vocês hoje, eles estão presentes em sua chamada. Eles estão presentes em sua obediência. Quando vocês se rendem à vontade de Deus, quando dizem sim, Senhor, com um coração cheio de confiança, os anjos respondem como soldados, ouvindo a trombeta de seu comandante. Eles se reúnem ao seu redor. Eles os flanqueiam por todos os lados. Eles abrem caminhos. Fecham portas que não são para vocês, abrem janelas que nenhum homem pode fechar. Vocês podem não ver com seus olhos, mas seu espírito testificará: eu não estou sozinho. Vocês não estão apenas entrando em salas. Vocês estão sendo escoltados para dentro delas. Vocês não estão apenas entrando em novas temporadas. Vocês estão sendo conduzidos por exércitos celestiais a compromissos divinos. É por isso que certas oportunidades encontraram vocês quando não estavam nem procurando. É por isso que portas se abriram antes mesmo de vocês baterem. É por isso que receberam favor de pessoas que não esperavam. Não foi sorte. Não foi seu currículo. Foi a mão de Deus na presença de seus anjos, guiando seus passos. A proteção de Deus não é passiva. É agressiva em seu amor por vocês. É feroz. É intencional. Os anjos não estão apenas ao seu lado casualmente. Eles estão lutando por sua mente, por seu futuro, por sua paz. E quando vocês caminham em fé, vocês dão a eles permissão para se moverem. A fé é o oxigênio da atividade angelical. Quando vocês confiam em Deus, sem evidências, os anjos são liberados em movimento. Eles operam melhor quando paramos de nos apoiar no que vemos e começamos a nos firmar no que Deus disse. Deixem-me dizer isto. Vocês nunca foram projetados para viver uma vida comum. O inimigo quer convencê-los de que sua vida não tem peso, de que seus passos não importam. Mas a verdade é que o reino sobrenatural observa cada escolha que vocês fazem. Cada vez que vocês escolhem a justiça, em vez do compromisso, os anjos se alegram e os demônios tremem. Cada vez que resistem à tentação e caminham em santidade, o céu toma nota. A proteção em sua vida não é casual. É calculada. Deus não protege vocês apenas porque os ama. Ele protege vocês porque vocês são necessários. Há algo em vocês que deve ser preservado. Há um propósito em sua vida que o inferno teme. É por isso que Deus coloca vigias sobre vocês. Não para mimá-los, mas para preservá-los. Não para mantê-los confortáveis, mas para mantê-los alinhados. Alguns de vocês têm se perguntado por que certos relacionamentos terminaram repentinamente. Por que algumas portas se fecharam sem aviso? Por que algumas pessoas desapareceram de suas vidas da noite para o dia? Isso não foi rejeição. Foi redirecionamento. Foi Deus enviando anjos para remover o que teria envenenado seu propósito, para limpar seu campo, para que vocês finalmente pudessem dar frutos. E escutem. Às vezes, a proteção parece dor. Às vezes, parece solidão. Às vezes, aparece em temporadas de espera, onde nada parece se mover e o céu parece silencioso. Mas o silêncio não é ausência. O céu faz alguns de seus maiores trabalhos por trás do véu. Enquanto vocês dormem, os anjos estão reposicionando as peças de seu futuro. Enquanto vocês oram, eles estão enfraquecendo o domínio do que tentou destruí-los. Enquanto vocês adoram, eles estão construindo pontes que vocês cruzarão nos dias que virão. Vocês podem não senti-los, mas eles estão trabalhando. Vocês podem não vê-los, mas eles estão posicionados. Vocês podem não ouvi-los, mas eles estão falando com a tempestade, com seus inimigos, com as coisas que se levantam contra seu destino. Eles estão declarando: não toquem no ungido, não façam mal ao escolhido. E todo o inferno ouve isso. E deixem-me dizer algo sagrado. Deus não designa anjos apenas para sua proteção. Ele os designa para sua transformação. Eles são testemunhas de seu crescimento. Eles marcam os momentos em que vocês se levantam das cinzas do fracasso.
Eles registram as vitórias de sua obediência. A Bíblia diz que os anjos se alegram quando um pecador se arrepende. Eles se alegram com sua salvação, e quanto mais eles estão ativos em sua santificação, há algo santo em caminhar na consciência dessa presença divina. Isso muda como vocês se portam. Vocês param de se contentar, param de comprometer, param de se diminuir, porque percebem: eu não estou caminhando sozinho. Não estou orando para céus vazios. Não estou apenas sobrevivendo. Estou sendo sustentado pelos próprios agentes do céu. E o inimigo odeia quando vocês percebem essa verdade. Ele não se importa que vocês vão à igreja. Ele não se importa que cantem uma música. Mas ele treme quando vocês creem. Quando creem que estão protegidos. Quando creem que estão cobertos. Quando creem que estão respaldados pela glória. Porque a crença ativa a autoridade, a crença desperta a identidade e a crença silencia o medo. Quando vocês creem, tornam-se ousados, não em suas próprias forças, mas no Deus que designou anjos para caminhar ao seu lado. Vocês começam a falar com montanhas em vez de escalá-las. Começam a repreender a tempestade em vez de esperar que ela passe. Começam a orar com fogo em vez de desespero, e os anjos se movem quando a fé é declarada. Eles não respondem ao medo, não respondem ao pânico, eles respondem à voz do céu ecoada pela sua boca. Filhos de Deus, vocês têm autoridade. E essa autoridade é sustentada por forças angélicas. Usem-na. Fiquem firmes nela. Caminhem nela. Os dias de recuo acabaram. O tempo de se esconder terminou. Esta é a hora dos filhos e filhas revelados de Deus. E o céu está observando. Não apenas observando vocês, mas vigiando vocês. Levantem as mãos no meio da batalha. Adorem como alguém que sabe que já é vitorioso. Louvem como alguém que sabe que os anjos estão acampados ao seu redor. Falem vida no vale. Declarem promessa no fogo. Liberem fé quando o medo tenta sussurrar. Porque cada ato de fé envia um sinal ao reino espiritual. Este sabe que está protegido, este sabe que está vigiado, este não se curvará ao medo. Deixem isso penetrar. Há anjos designados para seu nome, designados para seu propósito, designados para sua casa, designados para seu propósito. Eles não estão deixando vocês. Eles não estão se cansando. Eles não são pegos desprevenidos por suas lágrimas ou abalados por suas tempestades. Eles estão enraizados na missão que Deus lhes deu, e essa missão são vocês. O céu investiu em vocês, e o céu não faz investimentos ruins. Deus envolveu sua vida em uma estratégia divina. Seu caminho foi traçado com intenção santa. E embora a estrada possa ser estreita, embora o terreno possa ser íngreme, vocês não estão caminhando sozinhos. O mesmo Deus que contou os cabelos de sua cabeça também contou os anjos ao redor de sua jornada. Não desperdicem outro momento duvidando de seu valor. Não deem ouvidos a outra mentira que diz que vocês estão sozinhos. O céu cercou vocês. O Rei dos Reis ordenou sua proteção. E o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está vivo em vocês e trabalhando ao seu redor. Fiquem firmes. Levantem sua voz. Declarem sua identidade. Vocês não estão abandonados. Vocês não estão esquecidos. Vocês são ferozmente amados, divinamente protegidos e eternamente vigiados pelos mensageiros do Altíssimo Deus. Vejam, quando Deus coloca sua mão sobre sua vida, Ele também coloca seu exército ao seu redor. E isso não é apenas linguagem poética. É estratégia divina. O inimigo vê o que vocês carregam. Ele sente a magnitude do que está dentro de vocês, mesmo quando vocês não sentem. É por isso que o inferno luta tanto contra vocês. É por isso que os ataques parecem implacáveis às vezes. Não é porque vocês são fracos, é porque vocês são uma ameaça ambulante ao reino do inferno. E o céu se recusa a deixá-los desprotegidos.
Os anjos do Senhor não são decorações de asas suaves flutuando pelas nuvens. Não. Eles são guerreiros, espadas flamejantes, posicionados em formação militante, leais ao trono de Deus e comprometidos com seu propósito em suas vidas. Eles não estão confusos, não estão distraídos, não são sentimentais. Eles se movem pela palavra de Deus e em alinhamento com sua fé. Quando vocês declaram suas promessas com autoridade, eles respondem como soldados a um comando. É por isso que vocês não podem viver como se estivessem desprotegidos. Caminhar com medo, quando o céu os cercou, é viver abaixo de seu privilégio como filhos do Altíssimo. É hora de vocês caminharem como alguém que sabe que está respaldado pela glória. É hora de falarem como alguém cujas palavras ecoam na eternidade. É hora de crerem como alguém cujas orações ativam os reinos celestiais. Vocês não estão aqui para sobreviver. Vocês estão aqui para reinar. Vocês não estão aqui para apenas passar. Vocês estão aqui para afastar as trevas e estabelecer a luz de Deus onde quer que vão. E deixem-me dizer, os anjos não aparecem onde há conforto. Eles se manifestam no fogo, na cova dos leões, na cela da prisão. Eles são atraídos pela pressão, pela guerra, pelos lugares onde sua força termina e a glória de Deus começa. É por isso que nos momentos em que se sentem mais sobrecarregados, mais isolados, mais incertos, é exatamente quando eles os cercam. Eles aparecem quando o inimigo pensa que vocês estão mais fracos, porque é quando Deus revela sua maior força. Alguns de vocês passaram por tempestades que não achavam que sobreviveriam. Derramaram lágrimas em silêncio, lutaram contra pensamentos que tentaram roubar suas mentes, suportaram traições que cortaram mais fundo que qualquer espada. E, no entanto, vocês ainda estão aqui. Por quê? Porque os anjos do Senhor foram enviados para proteger seu propósito. Porque quando o inferno tinha um plano para sua destruição, o céu tinha um contra-ataque. Vocês podem não ter visto, podem não ter sabido, mas o céu interveio. Vocês foram poupados de acidentes que não sabiam que estavam por vir, protegidos de conversas que poderiam ter descarrilado seu destino, protegidos de alinhamentos tóxicos, escondidos de predadores em pele de cordeiro. Os anjos de Deus foram seu escudo silencioso, sua grade invisível, guiando sua vida para longe de perigos invisíveis. Cada momento em que se sentiram inexplicavelmente fortes, cada vez que a paz veio no meio de uma tempestade, cada instante em que o medo deixou vocês repentinamente, esse foi um sinal, esse foi o trabalho dos mensageiros de Deus. E não apenas eles protegem, eles preparam. Os anjos vão à sua frente. Eles entram em salas antes de vocês. Eles falam seu nome nos corações daqueles que Deus escolheu para abençoá-los. Eles alinham recursos, eles influenciam decisões, eles amolecem corações. A Bíblia diz que os passos de um homem justo são ordenados pelo Senhor. Mas o que vocês acham que prepara o terreno que ele pisa? Quem garante que o que foi prometido não escapa pelos seus dedos? Os mensageiros do céu não estão apenas defendendo, eles estão construindo, orquestrando, posicionando tudo o que é necessário para que a perfeita vontade de Deus se desdobre em suas vidas. Há algo sagrado em entender a infraestrutura divina de sua jornada. O Espírito Santo dentro de vocês, os anjos ao seu redor, o Pai acima de vocês e o Filho à sua frente. Vocês não estão caminhando por esta terra de mãos vazias. Vocês estão cercados por poder, saturados de graça e respaldados pela eternidade. E não se enganem, os anjos não servem apenas como seus defensores. Eles são testemunhas de sua obediência. Quando vocês dizem sim a Deus em segredo, eles registram. Quando escolhem santidade em vez de compromisso, eles lembram.
O céu não esquece seus sacrifícios, não ignora suas lágrimas. Cada rendição silenciosa, cada batalha escondida, cada vitória invisível é vista, é conhecida e é honrada nos tribunais do céu. É por isso que o inimigo trabalha horas extras para cegá-los para sua cobertura. Ele quer que vocês pensem que são vulneráveis, expostos, esquecidos. Mas eu vim dizer a vocês hoje: ele é um mentiroso. Ele não está apenas mentindo sobre seu futuro. Ele está mentindo sobre sua proteção. Ele quer intimidá-los com ameaças, mas não pode tocar em vocês sem permissão divina. E mesmo que Deus permita o fogo, ele envia o quarto homem para caminhar com vocês. Mesmo que ele permita a aprovação, ele os cerca com paz que excede o entendimento. A presença dos anjos não é comprovada pela ausência de problemas, é comprovada pela presença de vitória no meio deles. Vocês não estão apenas sobrevivendo aos ataques do inimigo, vocês estão superando-os, vocês estão ficando mais fortes, vocês estão sendo refinados, vocês estão sendo estabelecidos, e os anjos estão testemunhando seu crescimento e se maravilhando com o poder de Deus dentro de vocês. As Escrituras nos dizem que eles anseiam olhar para o mistério de nossa redenção. Imaginem isso: seres celestiais maravilhados com a graça que foi dada a vocês. É assim que vocês são preciosos para o Pai. E nunca pensem que estão muito longe, muito quebrados ou muito fracos para serem vigiados. O mesmo Deus que enviou um anjo a Elias sob a árvore de zimbro quando ele estava exausto demais para continuar, é o mesmo Deus que enviou força a vocês quando sua alma estava cansada. O mesmo Deus que enviou um anjo a Daniel na cova dos leões é o mesmo Deus que silencia as bocas daqueles que se levantam contra vocês. O mesmo Deus que enviou anjos ao túmulo de Jesus é o mesmo Deus que designa anjos para a ressurreição de sua chamada. Isso não é teoria, é verdade. Não é uma teologia para se sentir bem. É realidade. O céu não os abandonou. Deus não os negligenciou. Os anjos não estão atrasados. Eles estão em missão. Eles são fiéis. Eles são ferozes. Eles não são abalados pelo barulho deste mundo e não são distraídos pelo caos ao seu redor. Seus olhos estão fixos em sua jornada e suas espadas estão desembainhadas em seu favor. Então levantem-se, filhos de Deus. Levantem-se com fé. Levantem-se com fogo. Levantem-se com plena certeza de que nenhuma arma forjada contra vocês prosperará. Não por causa de quem vocês são, mas por causa de quem caminha com vocês, quem vive em vocês e quem os cerca. O poder de Deus não é uma esperança distante, é seu companheiro diário. E os anjos que ele enviou não são mitos do passado. Eles são mensageiros do presente, guardiões de seu propósito e servos do Altíssimo que os chamam de irmãos, que os chamam de irmãs, que se alegram cada vez que vocês se levantam novamente. Continuem caminhando, continuem confiando, continuem falando a palavra, pois cada passo que vocês dão, em fé, os anjos marcham ao seu lado. Para cada batalha que enfrentam em obediência, o céu envia reforços. Para cada oração que liberam com ousadia, uma onda de poder divino se move pelos céus. Vocês não são fracos. Vocês não estão esquecidos. Vocês não estão em desvantagem. Vocês são vigiados. Vocês são cobertos. Vocês são cercados pelo exército do céu e a batalha já está ganha. E, ó amados, deixem-me dizer algo que sacudirá as próprias correntes da dúvida de seu espírito. Vocês não estão apenas protegidos por anjos. Vocês são valiosos o suficiente para terem uma proteção divina designada. Vocês sabem o que isso significa? Vocês realmente compreendem a magnitude de seu valor aos olhos do Deus Todo-Poderoso? Vocês não são uma alma anônima vagando pelo tempo e espaço? Não. Vocês são conhecidos nos tribunais do céu. Seu nome está gravado no livro da vida e sua história
sua missão divina, é de tal significado que o próprio céu comissionou guardiões para caminhar com vocês, protegê-los e guerrear por vocês. Isso não é uma questão de sentimentalismo, é uma questão de estratégia divina. Deus não desperdiça seus recursos. Ele não envia anjos para o que é insignificante. Se anjos foram designados para vocês, é porque sua vida carrega um peso eterno. Sua respiração importa. Suas orações movem montanhas. Sua adoração abala o reino invisível e sua obediência envia efeitos em cascata através das gerações. Eu declaro a vocês hoje: vocês não são aleatórios. Vocês são marcados. Vocês são selados pelo Espírito Santo e comissionados pelo Rei dos Reis. Vocês foram comprados com sangue, redimidos com fogo e lançados neste mundo para um tempo como este. Por que vocês acham que sobreviveram às coisas que deveriam tê-los quebrado? Por que acham que a depressão não os levou? Por que acham que a dor de coração não os destruiu para sempre? Por que acham que o plano do inimigo para silenciar sua voz falhou repetidamente? Não é porque vocês foram sortudos, não é porque foram espertos, é porque os anjos estavam entre vocês e a destruição. É porque Deus disse: não este é meu. E quero que vocês ouçam com seu espírito. O diabo sabe que não pode destruí-los. Então, ele tentará desencorajá-los. Ele sussurrará mentiras que dizem que Deus os esqueceu. Ele tentará fazer vocês se sentirem sozinhos. Ele fará vocês questionarem se o céu está realmente prestando atenção. Mas isso é uma armadilha, uma decepção. Porque o inimigo sabe que, quando vocês creem que estão cobertos, quando sabem que estão protegidos, quando caminham como alguém guardado pelos exércitos do céu, vocês se tornam imparáveis. O inferno treme quando um filho de Deus sabe que está cercado. Deixem-me perguntar algo. O que vocês fariam de diferente se vivessem cada momento com a consciência de que os anjos caminham ao seu lado? Quão ousadas seriam suas orações? Quão destemidos seriam seus passos? Quão confiante se elevaria sua adoração? Estou aqui para dizer que vocês não precisam se perguntar. Vocês só precisam se lembrar. Vocês precisam viver com a convicção inabalável de que não importa quão escuro seja o vale, não importa quão barulhenta seja a tempestade, não importa quão feroz seja a oposição. Vocês não estão sozinhos. E ouçam isto: Deus nunca envia anjos para mimá-los, Ele os envia para serem seus parceiros. Eles não estão aqui apenas para confortar, eles estão aqui para guerrear com vocês. Mas vocês devem se engajar, devem se levantar em fé, devem falar a palavra. A espada do Espírito, a palavra de Deus, ativa seu movimento. Quando vocês declaram "está escrito", os anjos se movem. Quando permanecem na verdade diante das mentiras, os anjos cercam. Quando escolhem santidade em vez de compromisso, os anjos se alegram. Vocês não podem ficar na mentalidade de vítima. Vocês foram equipados como vasos de vitória. Vocês não estão esperando por ajuda. Vocês estão caminhando com ajuda. Vocês não estão tentando encontrar seu caminho pela escuridão sozinhos. O exército do céu está abrindo um caminho diante de vocês. E quando sentirem o peso da guerra, não peçam apenas alívio, peçam reforço. Deus está levantando um remanescente que sabe quem é. Um povo que não entra em pânico quando o inimigo ruge. Um povo que entende a linguagem do Espírito, que discerne o movimento dos anjos, que não recua ao ver gigantes na terra, porque sabe que o comandante dos exércitos do céu caminha com eles. Esse é quem vocês são. Esse é quem vocês foram feitos para ser. E não procurem anjos com seus olhos naturais. Eles frequentemente estão se movendo nos lugares que vocês não podem ver. Quando seu espírito é movido a orar por alguém do nada, isso pode ser um anjo incentivando vocês a interceder.
Quando sentem uma paz inexplicável no meio do caos, isso pode ser um anjo liberando a atmosfera do céu em seu ambiente. Quando escapam por pouco do perigo, quando as coisas se encaixam de maneiras que vocês não poderiam planejar, isso não é coincidência. Isso não é sorte. Isso é orquestração divina. Vocês precisam começar a interpretar sua vida através de lentes espirituais. Parem de descartar a atividade sobrenatural ao seu redor. Parem de chamar de arrepios quando é realmente o Espírito Santo. Parem de chamar de sorte quando é o favor divino. Parem de chamar de intuição quando é a voz de Deus. E parem de viver como se o céu não estivesse prestando atenção à sua vida. Vocês são vigiados. Vocês são amados. Vocês são cobertos. Vocês são protegidos. Alguns de vocês têm lutado com um senso de abandono. Vocês questionaram por que a batalha só é tão intensa, mas eu vim dizer a vocês, a batalha é a confirmação de sua chamada. A guerra é a evidência de que vocês carregam algo precioso. E os anjos, designados para vocês, não estão dormindo. Eles estão lutando agora mesmo. Vocês podem não ouvir o choque de espadas no espírito, mas cada vez que oram, o céu se abala. Cada vez que adoram, as correntes são quebradas. Cada vez que obedecem, as trevas perdem terreno. Vocês não estão sendo ignorados. Vocês estão sendo defendidos. Vocês não estão sendo punidos. Vocês estão sendo posicionados. Deus está construindo algo dentro de vocês que requer reforço angelical. Vocês nunca foram feitos para carregar sua chamada com sua própria força. Vocês foram projetados para caminhar com apoio sobrenatural. Então, sacudam o espírito de medo. Sacudam as mentiras de isolamento. Levantem-se com a revelação de que não estão abandonados. Vocês estão escoltados. Vocês não estão negligenciados. Vocês estão envoltos. Vocês não estão vulneráveis. Vocês são vitoriosos. E cada passo que vocês dão em direção à vontade de Deus, o céu se move com vocês. Então levantem a cabeça, filhos de Deus. Levantem sua fé. Levantem seu louvor. Porque o mesmo Deus que enviou anjos para libertar Pedro da prisão, para abrir o túmulo de Jesus, para fechar a boca dos leões, para confortar Elias, para lutar ao lado de Daniel, é o mesmo Deus que designou anjos para vocês. Vocês podem não sempre senti-los, mas eles estão lá. Vocês podem não sempre ouvi-los, mas eles estão escutando. Vocês podem não sempre vê-los, mas eles estão se movendo. E eles estão se movendo com uma missão divina. Ver o propósito de Deus cumprido em sua vida, proteger o que vocês carregam e garantir que vocês terminem a corrida marcada para vocês em poder, verdade e vitória. Continuem firmes, continuem declarando, continuem confiando. Porque quando vocês fazem isso, não estão apenas se segurando, vocês estão comandando a atenção do céu. Vocês estão abalando a atmosfera ao seu redor. Vocês estão caminhando com anjos, e o céu não os deixará cair. Então eu digo a vocês agora, fiquem firmes, filhos do Altíssimo. Caminhem como alguém que não está sozinho. Orem como alguém que é respaldado pelo céu. Amem como alguém que foi resgatado pela misericórdia. Lutem como alguém que sabe que os anjos vão antes, ao lado e atrás de vocês. Recusem-se a se curvar ao medo. Recusem-se a ceder ao cansaço. Recusem-se a viver uma vida pequena e tímida. Quando Deus envolveu vocês em propósito divino e posicionou seus guerreiros ao seu redor, vocês fazem parte de uma estratégia celestial. Vocês não estão aqui por acidente. Vocês nasceram nesta geração porque Deus confiou a vocês esta missão. Então, parem de recuar diante de gigantes. Parem de duvidar da chamada em sua vida. Parem de pensar que estão em desvantagem. Porque com Deus, vocês nunca estão em desvantagem. Vocês estão sobrecarregados pelo favor divino. Os céus estão observando. Os anjos estão se movendo. O Espírito está chamando.
E sua vida, sim, sua vida, está destinada a mexer com a eternidade. Não desperdicem outro dia sonambulando por sua chamada. Não desperdicem outro momento vivendo com medo, escondendo seus dons, retendo seu louvor. Entrem no fogo de seu propósito. Deixem Deus refiná-los. Deixem Ele esticá-los. Deixem Ele enchê-los até que não haja espaço para dúvida, nem espaço para compromisso, nem espaço para uma fé pequena. Vocês foram feitos para mais. Vocês foram feitos para a vitória. Vocês foram feitos para um tempo como este. O mesmo Deus que formou as estrelas e as nomeou, que mediu os oceanos na palma de sua mão, escreveu sua história com intencionalidade. Ele designou os mensageiros do céu para guardá-los, não apenas por causa de quem vocês são, mas por causa de quem Ele é em vocês. Esse é o poder com o qual vocês caminham. Essa é a cobertura sob a qual vocês vivem. Então vão e vivam como alguém vigiado por anjos. Vão e falem como alguém cheio de autoridade divina. Vão e perdoem com ousadia, adorem com abandono e orem com fogo. Vão e abalem os portões do inferno com sua obediência. Vão e carreguem a luz de Cristo para cada canto escuro, sabendo que nenhuma arma forjada contra vocês prosperará. Não por causa de sua força, mas porque vocês são protegidos. O céu está com vocês. Os anjos os cercam. E o Deus Todo-Poderoso caminha ao seu lado. Quando penso na mensagem de que os anjos de Deus nos protegem silenciosamente, muitas vezes, sem que percebamos, sinto uma profunda gratidão que aquece o coração. No Brasil, onde a fé é um pilar da nossa cultura, acreditamos que Deus está sempre presente, mesmo nos momentos mais difíceis. A revelação do Papa Leão XIV sobre a ação dos anjos nos convida a refletir sobre as vezes em que fomos salvos de perigos invisíveis, guiados por caminhos inesperados ou consolados em meio ao caos. Quantas vezes, em nossas vidas agitadas, escapamos de situações que poderiam ter mudado nosso destino? Quantas noites de angústia foram suavizadas por uma paz que não explicamos? Essa mensagem nos lembra que não estamos sozinhos, e isso ressoa profundamente em nossa alma brasileira, que encontra força na espiritualidade e na conexão com o divino. A primeira lição que tiro dessa mensagem é a importância de reconhecer os sinais da proteção divina. No Brasil, somos um povo que celebra a vida com paixão, mas também enfrentamos desafios diários, sejam financeiros, emocionais ou espirituais. Às vezes, estamos tão focados nas lutas que esquecemos de olhar para trás e ver quantas vezes fomos protegidos. Já passei por momentos em que, ao refletir, percebi que algo maior me livrou de um acidente, de uma decisão errada ou de um caminho perigoso. Como brasileiro, aprendi que a fé não é apenas acreditar em Deus, mas confiar que Ele envia seus anjos para nos guardar, mesmo quando não vemos. Aplico isso na minha vida ao praticar a gratidão diária, reservando um momento para agradecer pelas pequenas vitórias e pelos livramentos que talvez eu nem tenha notado. Outra lição poderosa é a coragem que vem ao saber que não caminhamos sozinhos. No Brasil, a comunidade é essencial, seja na família, nos amigos ou na igreja. Saber que os anjos estão ao nosso lado reforça essa ideia de que fazemos parte de algo maior. Quando enfrento um desafio, como uma dificuldade no trabalho ou um conflito familiar, lembro-me de que os anjos de Deus estão agindo em meu favor. Isso me dá força para não desistir, para enfrentar o medo com ousadia. Por exemplo, quando me sinto sobrecarregado, faço uma pausa para orar, pedindo que a presença divina me guie. Essa prática simples, tão comum em nossa cultura, me conecta com a certeza de que os anjos estão intercedendo, trazendo paz e clareza para minhas decisões. A mensagem também me ensina a viver com propósito.
No Brasil, onde muitas vezes enfrentamos adversidades com um sorriso e fé inabalável, acreditar na proteção dos anjos nos lembra que cada um de nós tem uma missão. Já me questionei sobre meu propósito, especialmente em momentos de dúvida, mas ao entender que os anjos são enviados para proteger não apenas meu corpo, mas também meu destino, percebo que minha vida tem um valor eterno. Aplico isso ao buscar viver com integridade, ajudando os outros sempre que posso, seja oferecendo uma palavra de encorajamento a um amigo ou participando de ações comunitárias, como tantas vezes vemos em nossas cidades brasileiras. Ajudar o próximo é uma forma de honrar a proteção que recebo, espalhando a luz que os anjos trazem à minha vida. Além disso, aprendi a confiar no tempo de Deus. No Brasil, onde a paciência é testada pelo trânsito, pela burocracia ou pelas dificuldades do dia a dia, a ideia de que os anjos estão trabalhando mesmo quando não vejo resultados imediatos é reconfortante. Quantas vezes me senti frustrado por algo não sair como planejado. Mas olhando para trás, percebo que portas se fecharam para me proteger de caminhos errados. Aplico essa lição ao praticar a paciência, confiando que os anjos estão alinhando meu futuro, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Em vez de me desesperar, escolho esperar com fé, sabendo que Deus está orquestrando tudo. Por fim, a mensagem me inspira a viver com ousadia. No Brasil, somos conhecidos por nossa alegria e coragem diante das adversidades. Saber que os anjos me protegem me dá a liberdade de sonhar grande, de perseguir meus objetivos sem medo. Seja começando um novo projeto, buscando reconciliação em um relacionamento ou enfrentando um medo pessoal, lembro-me de que os anjos estão ao meu lado. Isso me motiva a agir com confiança, a orar com fervor e a louvar com entusiasmo, como fazemos em nossas celebrações religiosas cheias de música e emoção. A cada passo, sei que não estou sozinho, e isso muda tudo. Essa reflexão me transformou. Ela me ensinou a enxergar a vida com olhos espirituais, a reconhecer a mão de Deus em cada detalhe e a viver com uma fé que não se abala. No Brasil, onde a espiritualidade está entrelaçada com nossa identidade, essa mensagem nos chama a sermos mais atentos, mais gratos e mais corajosos. Que possamos caminhar com a certeza de que os anjos de Deus estão nos protegendo silenciosamente, guiando-nos para cumprir o propósito que Ele colocou em nossos corações. Gostou dessa mensagem que toca o coração? Então deixe nos comentários, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir sobre a proteção dos anjos. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade e assista até o final. Há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos espalhar essa luz divina.